A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Nós vamos para o estudo de número 8, nossa 8ª reflexão na oração do Pai Nosso, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, que diz-nos assim a palavra do Senhor. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nessa 8ª reflexão, nós vamos trabalhar aqui no verso 11, que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E este versículo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, na verdade eu dividi para o nosso estudo 8, 9 e 10. E hoje nós vamos ficar no pão nosso. Pão nosso. O pão na Bíblia, ele tem um significado, ele tem um símbolo, ele é um dos alimentos indispensáveis para os judeus e ele é feito com o trigo. O trigo representa fertilidade, o trigo representa a eternidade, a imortalidade, a colheita, a questão de que sempre vai ter vida, sempre dá continuidade à vida. Então o trigo ele tem esse sentido de alimento, né? Ele tem esse sentido de continuidade da vida. E o pão feito com trigo, ele tem essa representatividade junto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, nós encontramos isso lá na palavra do Senhor, no Evangelho de João, ele se apresenta como pão. Jesus se apresenta como pão. Em João, capítulo 6, no verso 35, Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Ainda em João, capítulo 6, no verso 51, Jesus diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus deu a carne dele, Jesus se deu. Jesus se fez pão para que eu e você tivéssemos o alimento. Ele é o pão nosso. E ainda no versículo 57, Jesus fala assim: Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Como é lindo, né? A palavra do Senhor, onde Jesus se apresenta como o pão, o verdadeiro pão, que sacia a nossa alma, sacia o nosso ser e que nos dá essa fertilidade, que nos dá essa vida eterna, que nos dá a certeza de que a vida continua, porque junto com Ele nos fará também assentarmos em lugares celestiais. Ele nos fez para a vida. Então Jesus se apresenta aqui como o pão vivo. Do que eu e você temos nos alimentado? Jesus se apresenta como o pão nosso na oração do Pai Nosso. Ele é o pão. Qual é o alimento que nós temos nos alimentado? É deste pão que é Jesus, que é a vida eterna. E como nós temos sido afetados, né? Como nós temos nos alimentado de tantas coisas ruins. Nós ligamos a televisão e é tanta tragédia, é tanta notícia ruim, é tanta informação ruim. Nós abrimos as mídias, as redes sociais, nós somos impactados com tanta informação ruim, com tantas coisas ruins. E eu quero te dizer uma coisa: daquilo que você se alimenta é o que o seu corpo será. Por isso, né, os especialistas dizem que para nós nos prevenirmos contra vírus, contra doenças, nós precisamos ter uma boa alimentação, nós precisamos cuidar deste corpo. E assim também é na sua mente, na sua alma. Daquilo que você se alimenta é a resposta que você vai apresentar diante dos problemas que se apresentam que vem sobre a sua vida. Então, do que você tem se alimentado? Quais as coisas que você tem permitido chegar à sua vida, à sua mente, à sua alma? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E ele diz: alimente-se de mim. Nós precisamos nos alimentar do pão vivo que é Jesus. Ele é o pão nosso de cada dia. E
quem se alimenta deste pão, ainda que passe por situações difíceis, porque todos nós estamos sujeitos a isso, mas há um ensinamento da palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, como a gente passa com isso quando a gente está alimentado com este pão vivo que desce do céu. Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos estamos sendo entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Aí no verso 15 ele diz assim: pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos. Ainda que o homem exterior se esteja sendo consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O nosso interior, ele vai ser renovado na medida em que ele está cheio. Daquilo que você se alimenta é a renovação que você recebe. Se você se alimenta de coisas ruins, o seu interior vai estar ruim, vai estar podre. Então comece a cuidar daquilo que você põe na sua boca. Comece a cuidar daquilo que você põe na sua mente, daquilo que você permite entrar dentro do seu coração. O pão nosso é Jesus. Alimente-se dele. Porque alimentando-se deste pão diário sobre a sua vida, a sua mente, o seu espírito vai ser renovado. Não permita que o lixo entre dentro da sua casa. Não permita que o lixo entre dentro da sua mente. Mas se renove. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesse dia nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Senhor, se nós permitirmos o lixo entrar na nossa mente, nós estamos contaminados e sujos. Nós te pedimos, limpa a nossa mente e o nosso coração, Pai. Nos faz limpo e nos ajude a nos alimentar verdadeiramente do pão vivo que desceu do céu. Limpa-nos, ó Deus, e restaura-nos, para termos esta mensagem de esperança. O Senhor é o nosso pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida e não se alimente das coisas ruins. Na oração do Pai Nosso nos ensina sobre o pão nosso, Jesus, o verdadeiro alimento. Deus te abençoe.